A Elizabeth, para mim, é um exemplo de superação, de dedicação e de inspiração. E espero que hoje possamos, com esta conversa, te inspirar outras pessoas também. No fundo, as motas aparecem na minha vida muito por acaso, sem eu estar a contar com isso, e no fundo toda a evolução que eu fiz na utilização da moto e no desporto acabaram por ser uma surpresa para mim, porque não era nada disso que eu pensava que iria fazer na vida. Dizia assim, isto das motas é muito giro. Eu disse, eu também acho muita graça, então porquê que não tiramos a carta? E foi exatamente assim. Ele tinha carta de carro, eu ainda não tinha carta nem de carro, nem de coisa nenhuma. Então decidimos tirar a carta dos dois ao mesmo tempo. Fizemos o exame e decidimos comprar uma moto para os dois. Na altura comprámos uma Caxiga Elefante 125, daquelas que tem o guarda-lamas alto, tipo motocross. E pela graça decidimos inscrevermos no clube todo o terreno e começámos a receber em casa os folhetos a divulgar os passeios. É claro que um dia decidimos ir fazer um passeio os dois, para aí, se calhar, 2 anos mais tarde, porque no princípio a moto começou a ser para mim apenas um meio de transporte urbano. Depois, quando veio aquela ideia de ir fazer um passeio de todo o terreno, já o meu marido tinha comprado uma moto maior para ele, porque de facto um homem não anda de 125, e a 125 passou a ser só para mim. E fomos fazer aquele passeio todo o terreno, eu não tinha experiência absolutamente nenhuma, nunca tinha andado na terra, não sabia como é que era. E lembro-me da minha adrenalina subir muito alto, porque via os rapazes lá de roda no ar, para um lado, para o outro, e eu com vontade de meter ali debaixo do alcatrão daquele parque de estacionamento onde estávamos a descarregar a moto. Mas pronto, lá alinhei no passeio, o passeio tinha 200 km, eu caí 2 ou 3 vezes, porque não estava nada preparada, a moto também não, como eu costumo dizer. O radiador da moto abriu e eu fiz 80 km mais ou menos. Mas no final olhámos um para o outro e dissemos, isto das motas é muito giro, isto é o hobby das nossas vidas, é isto que nós queremos para nós. O hobby era excelente, mas as motas não prestavam. Então decidimos juntar dinheiro para comprar 2 motas todo terreno, uma para cada um, e tivemos um ano inteiro fechados em casa, a fazer economias, não íamos ao cinema, não íamos jantar fora, não íamos de férias, completamente ali a guardar os tostõezinhos todos, e depois comprámos 2 motas iguaizinhas de uma para a outra, e era sempre aquela brincadeira, qual é a tua, qual é a minha? A minha é esta, estás na minha moto, sai daí. Pronto, e começámos a fazer os passeios todo terreno com os amigos. Eu andava sempre com os rapazes, não é? Os rapazes era a acelerar, a ver quem é que chegava primeiro, não é? Que os homens são muito competitivos. E eu queria apenas sobreviver no meio daquela baralhal todo. Queria apenas não ficar para trás. Eu lembro que um dos meus grandes incentivos para andar de moto era que o meu marido um dia não chegasse ao pé de mim e não me dissesse assim, hoje vou andar com os meus amigos, tu não tens ritmo para andar connosco, ficas em casa. Eu esforçava-me imenso ir com eles para eu não ficar para trás, para não ficar perdida, para os acompanhar, e às vezes não era nada fácil. E lembro-me de chegar a situações de todo terreno extremamente difíceis, por exemplo, descidas muito íngremes, olhar lá para baixo e ter receio de descer. Eles todos lá embaixo, então não vens, ficas aí a fazer o quê? Anda lá embora. E eu com uma dor de barriga enorme, como é que eu vou descer isto? E depois conseguir descer, e depois descer, perceber que afinal não era tão difícil como eu imaginava que seria. E depois isso dá-me uma sensação muito boa, e perceber que afinal eu era capaz de fazer, que o medo estava na minha cabeça, não havia razão para ter medo. E no fundo foi esses confrontos com essas dificuldades, com esses obstáculos, que fizeram a minha delícia com a moto, ou seja, eu perceber que afinal muitos dos medos, muitos dos receios, muitos dos obstáculos estavam na minha cabeça e eram só meus, não é? Eles na realidade não existiam, e que eu era capaz de os ultrapassar. E esse foi o meu grande desafio com a moto sempre. No princípio era andar atrás dos rapazes, não ficar para trás, depois veio a primeira prova, depois veio o fazer melhor na prova, depois veio a classificação, depois veio o Dakar, e depois foi uma bola de neve que nunca mais parou. E no fundo o meu grande incentivo era exatamente esse, era afinal eu consigo fazer, afinal eu achava que não, mas afinal consegui. Será que eu consigo fazer mais este? Primeiro uma prova de 200 km, 300 km, depois veio a Baja de Aragão, 600 km, que horror, como é que eu vou fazer 600 km? Nessa prova que eu quase que não dormia na noite anterior a pensar como é que eu vou conseguir aguentar 600 km num dia. Eu não vou conseguir aguentar. Lembro-me na prova, a certa altura eu senti que já não aguentava mais, estava nas últimas, que não aguentava mesmo, e lembro-me de chegar à assistência, onde se parava para pôr gasolina na moto, para se comer, e dizer ao Jorge, eu não sou capaz, não aguento mais.
ia pondo gasolina na moto, eu ia comendo, e ele ia-me dizendo, olha, eu não sei quantos ficou para trás, eu não sei quantos já desistiu, eu não sei quantos perdeu-se e está atrás de ti não sei quantos minutos. Pá, eu ia comendo e me senti bem e sair dali toda contente, afinal, fulano, que são muito melhores que eu, são rapazes, são mais fortes, são mais capazes, estão para trás, já desistiram e ainda estou em prova. E de facto, esses são momentos que foram marcantes na minha carreira e que me incentivaram depois a ir por aí fora e a fazer cada vez melhor. Eu lembro-me que em todas as provas do campeonato nacional, se calhar de exagero se disserem todas, mas na maior parte delas, eu tomava aquela firme decisão de nunca mais voltar. Pensava, eu não tenho corpo para isto não é para mim, isto não está ao meu alcance. A quantidade de vezes que eu me sentia envergonhado por querer fazer corridas de moto, por querer fazer bem, porque achava de facto que não tinha física e que me propunha a fazer uma coisa que não era para mim. E depois, quando chegava ao final e percebia que afinal até tinha feito melhor do que aquilo que eu achava que era capaz de fazer e que aqueles rapazes que eram uns craques, afinal tinham ficado atrás de mim na classificação, depois ficava muito contente e lá ganhava ânimo para voltar e o entusiasmo de voltar e de fazer ainda melhor. Pronto, e foi a minha carreira de moto foi feita sempre assim, sempre. Depois quando chegou aquele desafio do Dakar, aí não, aí a partir do momento em que eu meti na cabeça, não, eu sou capaz de fazer o Dakar, essa ideia nunca mais me saiu e eu não pensei em desistir uma única vez. Eu morria de stress a pensar que não era capaz de fazer, o medo de cair, de magoar, que sei lá, eu acho que os rapazes não pensam nisso, não é? As raparigas pensam, os rapazes aceleram, depois se caírem, logo se vê, levantam-se. Mas eu não, eu pensava antes, não é? Aquela vala, aquele obstáculo pode-me fazer cair, posso me magoar, e eu queria tudo menos isso, não é? Portanto, a maneira de ser das raparigas nestas coisas é muito diferente dos rapazes e nos desportos faz sentido. E eu, enquanto piloto de moto, tive que lidar sempre com os meus medos e depois de abandonar a competição, tive a coragem de assumir isto que vou dizer a seguir, mas enquanto fui piloto de moto, eu nunca falei no assunto a ninguém, era um assunto muito meu, que era o medo que eu tinha de ficar sentado numa cadeira de rodas para o resto da vida. Eu nunca tive receio de morrer, ok, isso não me chateava muito, mas aquela situação de dizer caio, magoo-me e vou ficar condenada a ficar numa cadeira de rodas para o resto da vida. Esse medo foi o meu companheiro durante todas as minhas corridas e se calhar graças a ele, que eu digo que os medos são os nossos grandes amigos, graças a ele eu consegui se calhar evitar situações extremas, travar antes, passar mais devagar nos sítios difíceis, defender mais, se calhar com isso consegui acabar mais provas, chegar ao fim mais vezes. Se calhar o resultado algumas vezes não foi tão brilhante, mas consegui ter mais sucesso naquele sentido, conseguir acabar mais provas. E isso também foi bom para mim porque me dava confiança para continuar. Se eu tivesse desistido muitas vezes por cair, por partir toda, por partir a moto, provavelmente se calhar tinha desistido mais cedo. Portanto, eu digo, o medo foi o meu companheiro durante estes anos todos, foi o meu aliado que me permitiu fazer, se calhar, melhor em muitas situações. Mas tive que cuidar com ele, não foi fácil. Ele estava sempre lá presente, não é? E o que é que te fazia avançar apesar do medo? Porque muitas vezes o medo bloqueia-nos, não é? Sim, mas depois eu sabia que depois de conseguir fazer, o gozo de ter ultrapassado aquela situação difícil, o gozo de ter sido superado, é uma sensação fantástica. É maravilhosa, incentiva-nos imenso e, portanto, eu acho que foi isso, era depois eu perceber o quanto eu tinha evoluído como pessoa, o facto de eu agora já ser capaz de fazer aquilo que eu não era capaz de fazer ontem. E foi isso que me fez sempre a enfrentar as situações difíceis e por aí fora. O meu marido esteve sempre do meu lado, foi a razão, o segredo do meu sucesso. Foi esse o facto de nós estarmos juntos neste projeto e o resto da família foi seguindo de longe. Havia pessoas que me apoiavam, que estiveram sempre do meu lado, que me davam aquela palavrinha simpática de incentivo, mas também percebia que havia um grupo significativo de pessoas que não acreditava que eu conseguisse fazer fosse o que fosse no Dakar, que era um devaneio. E se calhar por essa razão eu não consegui encontrar os patrocínios a que eu me propunha para fazer a minha primeira participação, por essa razão tive que pedir dinheiro emprestado e quando eu percebi que de facto, eu digo quando eu percebi porque percebi isto muito tarde, quando eu percebi que de facto as pessoas não acreditavam que eu era capaz de chegar ao final do rally, isso deu-me uma força enorme para desafiar o mundo inteiro e provar
que eu era capaz de chegar ao fim, e deu uma força enorme para trabalhar e para fazer das tripas coração, como se costuma dizer, e por ali fora. Mas de facto eu percebi que as pessoas não, a maioria das pessoas não achavam-me graça uma rapariga andar de moto, ok, é gira, mas não vai longe. No meu primeiro Dakar, se calhar a minha moto deveria ser a moto mais leve do rally, mas pelo contrário, era a moto mais pesada. E por isso, como de facto nós não temos experiência, eu ia fazer uma corrida que sabia que ia ser uma corrida muito difícil, mas não tinha bem a noção daquilo que me esperava, ou seja, as pessoas diziam que era muito difícil, eu sabia que era difícil, mas quanto era difícil, não é? Como é que se prepara uma moto para o Dakar? O que é que tem que se fazer? E eu lembro-me que exatamente na minha preparação para esse rally, eu tinha um objetivo muito determinado, que era chegar ao fim, e acreditava seriamente que eu era capaz de chegar ao fim. Nunca, num único segundo, eu parei um segundo para pensar, e se eu não conseguir chegar? Não, eu nunca pensei nessa possibilidade. Eu achava seriamente que eu era a super mulher, que tinha uma grande capacidade de trabalho, que tenho, um grande espírito de sacrifício que tenho, e portanto que isto era suficiente para eu chegar ao fim. Portanto, eu tinha ali toda a minha energia, tinha muita vontade e, portanto, eu ia chegar ao fim para que lado desse, eu ia lá conseguir, eu ia conseguir chegar. E, portanto, eu trabalhei muito, preparei muito, criei todas as condições para conseguir fazer um bom rally, e o meu esquema de raciocínio era sempre o que é que eu preciso para chegar ao fim. E era sempre isso, o que é que eu preciso para chegar ao fim? Imaginava todos os problemas que me pudessem surgir e encontrava a solução. Portanto, eu levava no bolso a solução para todos os problemas. E quando digo levava no bolso, se calhar também de uma forma literal. Eu conto sempre esta história. Eu lembro de chegar à primeira estação de serviço em Marrocos, parar para pôr gasolina, tirar o blusão, pôr gasolina na moto, e a certa altura vestir o blusão outra vez para arrancar. E naquele momento em que eu visto o blusão, eu acho que devo ter feito uma cara muito feia, porque há um piloto que está à minha frente e que me diz assim: sabes, Elizabeth, eu porque sou velho, conheço todos os truques para não me cansar e nunca levo peso no blusão. Todas as coisas que eu preciso levar estão agarradas à moto. Olha, estás a ver? Começou-me a mostrar a moto dele e de facto ele tinha uma série de peças, uma série de coisas que eu precisava presas na moto, e o blusão dele era só o blusão, nada mais. E eu percebi a lição, e quando eu olho, e conto esta história exatamente por isto, quando eu olho com atenção para aquele piloto, ele fez-me pensar, porque eu tinha à minha frente um homem de idade muito avançada, o cabelo todo branco, as rugas bem marcadas no rosto, e ele estava ali pronto para fazer o Dakar. E aquela imagem daquele homem, para mim, foi mais um incentivo. Eu pensei com os meus botões, até este homem com esta idade vai fazer o Dakar, se ele é capaz, eu também sou. E era assim, portanto, o meu esquema de raciocínio era sempre o que é que eu preciso para chegar ao fim, eu vou chegar ao fim, eu sou capaz de superar todas as dificuldades. E fui para ali fora e, de facto, a minha moto era extremamente pesada, e eu descobri, no dia do prólogo, em França, que não a conseguia levantar no chão. Não é aquela imagem do piloto ligeiro que salta, não é? Não, eu carregava um peso enorme nos meus ombros, aquela responsabilidade de ter pedido um empréstimo ao banco, de querer fazer uma coisa que era grandiosa e que eu queria muito fazer, e no fundo, lá tinha as minhas dúvidas se era capaz de fazer ou não. Quando eu descobri que não era capaz de levantar a moto do chão, se eu fosse uma rapariga com juízo, eu tinha perguntado a mim própria: para onde é que tu pensas que vais? Para o Dakar? Não, vais é para casa, porque tu não tens condições de fazer coisa nenhuma. Mas não, comecei a ter problemas logo a partir do primeiro dia, mas comecei a arranjar todo o estratagema para conseguir resolver os problemas todos. Portanto, o meu primeiro Dakar foi uma verdadeira odisseia. Eu lembro-me de ir na estrada e a certa altura os pneus começarem a ficar todos derretidos, porque a mousse, que no fundo é uma câmara de ar compacta que nós temos dentro dos pneus, porque no deserto não se pode levar câmaras de ar porque elas se estragam com muita facilidade, mas aquela mousse estragou-se completamente, e eu lembro-me de ligar para o meu marido e dizer: ó Jorge, vem com atenção que eu estou na beira da estrada, a moto já não anda mais, a gente já está a roçar no chão. Eu sei que não é legal, mas a gente mete a moto dentro da carrinha, ninguém vê, a gente chega lá embaixo ao sul de Espanha e trocamos a roda e eu posso continuar em prova. E lembro-me dele me responder: olha, estás com azar porque estou com um problema
ainda maior que o teu, a carrinha, estou com um problema nos rolamentos da carrinha, a carrinha já não consegue andar mais, é dia 1, está tudo fechado em França, não sei sequer se vou conseguir sair daqui hoje, tu desenrasca-te. Bolas, foi duro ouvir isto. Eu estava na beira da estrada, era quase de noite, tinha não sei quantos quilómetros para fazer e estava sozinha e não tinha como resolver o problema. Eu tinha trabalhado tanto, tinha sacrificado tanto dos meus dias, da minha energia, do meu tempo, tinha pedido um empréstimo, tinha feito as tripas de coração, como se costuma dizer, e agora estava ali pronta para desistir no dia 1. Foi uma golpada muito forte para mim, mas pronto, eu não aceitava que ia desistir e com isso tudo arranjei uma forma de continuar em prova e continuei por ali fora. E eu conto sempre isto, o jornalista que estava lá a fazer a cobertura para a SIC deu a notícia dizendo que eu tinha desistido e no dia seguinte ele foi obrigado a dizer que não, que eu estava em prova. E no terceiro dia voltei a ter um problema mecânico e ele voltou a anunciar que eu tinha desistido e no quarto dia voltou a corrigir que eu estava em prova e no quinto dia voltei a ter outro problema, fiquei completamente para trás e fui das últimas a partir. E ele deu a notícia e pronto, e no sexto dia voltou a dizer que eu estava em prova e veio o sétimo dia. E eu tive tantos problemas nesse dia, tantos. Eles vieram em catadupa uns a seguir aos outros, eu fui resolvendo um, resolvi o primeiro, resolvi o segundo, resolvi o terceiro, fui por ali fora, até que chegou um, a certa altura ia para o deserto fora e o volante começou a vibrar um bocadinho nas minhas mãos e eu percebi que havia qualquer coisa que não estava bem e parei e percebi que os parafusos que seguravam o volante estavam soltos, saco das ferramentas e aperto os parafusos, continuo em prova. E vêm as primeiras dunas, as dunas horríveis da Mauritânia, que eu ainda não sabia como é que eram, e subo a primeira duna, subo a segunda, subo a terceira e lá vai trambolhão. E claro, não consigo levantar a moto do chão e faço força e a moto não descola e eu tenho que levantar a moto do chão. E eu promo tanto, faço tanta força que a certa altura fico o volante na mão e a moto fica no chão. E bom, eu ali comecei a ver a minha vida andar para trás e agora não consigo mesmo pôr a moto em pé, porque eu até ali tinha arranjado todos os truques, mesmo quando era a última a partir, ultrapassava os outros pilotos todos, às vezes de uma forma um bocado inconsciente, para ter sempre alguém atrás de mim para me ajudar a pôr a moto em pé. Mas agora eu já tinha tido tantos problemas, estava tão atrasada, era quase noite, o sol começava a pôr-se, já não passava praticamente ninguém do rally, e eu não conseguia pôr a moto em pé. Mas tive sorte que a certa altura aparece um carro que se enterra mesmo ali à minha frente e ele salta em cima deles a pedir ajuda para eles me virem ajudar. Eles não me ligaram nenhum a continuar a cavar para tirar o carro do sítio, mas depois do carro sair, quando eu pensava que eles já não me vinham ajudar, o navegador veio ter comigo e ajudou-me a pôr a moto em pé e eu nunca mais me esqueço da imagem de ver que ele só tinha um braço ativo, havia um braço que não funcionava. Ele só com uma mão ajudou-me a pôr a moto em pé. Eu fiquei ali com todas as minhas, lembram-se de eu vos dizer que em casa pensava sempre o que é que eu preciso, imaginava todos os problemas e de facto eu percebi que o problema da moto era que o mecânico tinha posto o suporte do roadbook, o suporte do GPS, o suporte do amortecedor de direção, tudo nos mesmos parafusos e portanto não pôs os parafusos mais compridos, os parafusos estavam presos só ali num fiozinho de rosca, aquele fiozinho de rosca partiu e portanto soltaram-se. Mas eu levava comigo uns 100 fins enormes, uma rosca muito comprida, e levava uma serra e serrei os 100 fins e improvisei, tinha porcas também, improvisei os parafusos e consegui fixar o volante. A certa altura aparece o caminhão vassoura ao pé de mim mais uma vez, porque entretanto ele aparece não por milagre, mas porque o operador de câmara passou ao pé de mim e pediu para eu contar a minha história. E eu contei a minha história, disse o que é que estava a acontecer, e depois quando ele se vai embora, eu digo, não vais embora, ajuda-me aqui que eu não consigo pôr este parafuso. E ele dizia, não, Elizabeth, eu não posso ajudar, eu tenho que ir embora porque tenho que entregar as imagens rapidamente, mas não te preocupes que eu dou as tuas coordenadas à organização e eles vão vir ter contigo. E de facto, quando o caminhão vassoura me apareceu ao pé de mim, eu achei que era milagre, achei que o raio do caminhão vassoura me perseguia, já várias vezes ele tinha parado ao pé de mim. Para quem não sabe, o caminhão vassoura é o caminhão que recolhe as motas quando desistem de prova e a partir do momento em que a moto entra no caminhão vassoura, nós somos obrigados a desistir, não há hipótese. E quando o caminhão aparece, eu apanhei um valente susto, mas as pessoas, a equipa que vai no caminhão vassoura é extremamente humana,
e tem sempre um mecânico com eles, e o mecânico ajudou-me a pôr o último parafuso que eu não estava a ser capaz de fazer, e ao mesmo tempo que ele ia apertando o parafuso e me dizendo: vê lá, Elizabeth, tu devias vir connosco, tu estás muito cansada, não tens condições de continuar. Não, eu vou continuar em prova, não se preocupem, que eu estou aqui para fazer o rally todo. E lembro-me de... Eles insistiam, não lhes ligava muita importância, a moto ficou pronta, lembro-me de vestir o blusão, pôr o capacete, montar-me em cima da moto, carregar um botão para dar o arranque elétrico e a moto não trabalhar. E aí eu não compreendia o que estava a acontecer, porque tudo estava a correr bem, enfim, ou mal, mas o problema não tinha nada a ver com o motor da moto, a moto trabalhava bem, era o volante que tinha saído e agora não trabalhava. Porquê? E o homem, quando apanhou aquela oportunidade, para dizer: não, Elizabeth, tu não estás em condições, tu estás muito cansada, é melhor vires connosco. E eu dizia: não, eu vou resolver o problema. E ele dizia: Elizabeth, mas tu tens um problema elétrico e os problemas elétricos podem ser muito difíceis de resolver. Posso ajudar-te a resolver o problema em 20 minutos, posso estar aqui horas. E eu não posso estar aqui muito tempo porque tenho outros pilotos à minha espera, eu tenho que me ir embora. E, portanto, tu pensa bem se queres vir connosco ou não, nós não podemos ficar aqui mais tempo contigo. Eu tirei o blusão, tirei o capacete, comecei a tirar as ferramentas todas fora e disse: não, vocês podem ir embora, que eu fico aqui. E vou resolver o problema e vou continuar em prova. Eu disse: está bem, então vou buscar o termo de responsabilidade para tu assinares. E eu comecei a pensar, a dar contas à vida: ok, eu assino o termo de responsabilidade, que a minha vassoura passa para a minha frente, se eu tiver um problema, se eu cair, se eu não conseguir levantar a moto, eu vou acionar a baliza, o helicóptero vem buscar, mas a moto fica. Oh diabo! Pedi um empréstimo de 3.000 contos ao banco, vou ter que pagar a moto, como é que eu vou fazer? Tenho que ser responsável, tenho que ser racional, não tenho condições para continuar. E, portanto, nesse momento, a moto não trabalhava, mas para mim foi o primeiro momento em que eu tomei consciência que podia não chegar ao fim. E foi um momento extremamente doloroso para mim, foi de uma violência enorme que eu não estava preparada para enfrentar. E foi, se calhar, um dos momentos mais difíceis que eu vivi em toda a minha vida foi este, pelo simples facto de ser confrontada por uma realidade que eu me recusei a enfrentar desde o início do rally, que era eu não ter condições de chegar ao fim. Porque eu realmente não tive desde o princípio, mas recusei-me a aceitar a minha derrota e graças a isso eu fiz 7 dias de Dakar. Quando eu cheguei a casa, eu lembro-me de fechar em casa, não queria sair, envergonhada, não queria enfrentar as pessoas que me tinham ajudado, que me tinham apoiado, eu sentia-me uma verdadeira fracassada, tinha tanta vergonha da minha situação que eu não queria sair e fiquei 2, 3 dias ali fechada em casa e lembro-me de começar a ver os recortes de jornais, o que é que os jornalistas tinham dito sobre mim, e lembro-me de encontrar um que foi marcante para a minha carreira seguinte, um jornalista que fez uma reportagem antes de eu partir e pôs uma fotografia minha muito grande, um grande sorriso, toda contente de dizer que ia fazer o Dakar, e ele dizia que, de facto, já tinha visto muitas mulheres terminarem o Dakar, mas, francamente, tinham corpos de homem, e que não acreditava que aquela rapariga franzina, ele dizia: dou-lhes parabéns pela coragem, mas não acredito que aquela menina franzina ia aguentar mais de uma semana em prova. E eu, quando li isto, foi como se tivesse levado assim uma grande bufetada na cara, e era a prova que, de facto, as pessoas não acreditavam em mim, e eu aí tive a certeza absoluta, percebi porque é que não tinha conseguido patrocínios, porque as pessoas realmente não acreditavam que eu era capaz de fazer todo o rally, e por essa razão eu tinha tido que ir pedir um empréstimo ao banco e pronto. Mas talvez este recorte de jornal foi um abano não muito forte, mas que me fez ter uma vontade indestrutível de provar a toda a gente que eu não era uma inconsciente, que não era uma parvalhona que estava a querer armar aos cágados, como se costuma dizer, que eu era capaz de fazer o Dakar. E a partir daí valeu tudo para conseguir provar a toda a gente que, de facto, eu era capaz de fazer o Dakar e era uma coisa que estava ao meu alcance. Trabalhei imenso, foi extremamente difícil. A minha história é uma história de... que foi horrível até o último momento, até o último Dakar eu tive problemas e foi sempre uma sucessão de problemas,
Mas pronto, tive a sorte de conseguir chegar ao fim e de ter atingido os meus objetivos. No rally teve uma história extraordinária, que não lembro ao diabo de ter acontecido como aconteceu, mas pronto, consegui, à quarta tentativa, sentir-me realizada, embora tenha terminado o Dakar 2 vezes, não é? 2 vezes, mas também na terceira não senti que tivesse realmente atingido o meu objetivo, porque apesar de ter chegado ao fim, de ter até conseguido ganhar a Taça das Senhoras, percebi que as pessoas não achavam que eu teria feito o rally inteiro, porque o rally esse teve 4 etapas neutralizadas, que é exatamente corresponde a essa fotografia, e eu lembro de estar ali à beira das pirâmides, foi um Dakar que terminou no Cairo, e as pessoas vinham ter comigo, darem-me os parabéns, parabéns Elizabeth, foste fantástica, conseguiste realmente, finalmente realizar o teu sonho, e até ganhaste a Taça das Senhoras, parabéns, mas depois vinha aquelas horríveis palmadinhas nas costas, e que as pessoas me diziam, mas tiveste sorte, porque o Dakar este ano teve menos 4 dias, e eu percebia que, de facto, as pessoas não acreditavam que eu era capaz de fazer o Dakar. Se o Dakar tivesse os dias todos, e eu própria tinha dúvidas. Diziam que aqueles 4 dias eram os mais difíceis, eram os mais terríveis. E eu, será que eu era capaz, não é? Ainda ficou aquela dúvida. E eu lembro de chegar a casa e o Jorge dizer assim, olha lá, o que é que tu achas da gente abandonar a competição? Enfim, já fizeste o que querias, já terminaste o Dakar, já ganhaste a Taça das Senhoras. Provavelmente nunca mais vais conseguir voltar a ganhar, porque todas elas têm muito mais condições do que tu. Vamos fazer outras coisas, há tantas coisas giras, a gente não ganha nada com isto. E eu fiz beicinhos, choraminguei, aqueles truques todos, sabe, que a gente utiliza na hora H para convencer o outro. E eu disse, não, eu quero convencer, eu quero provar toda a gente que eu sou capaz de fazer um Dakar duro e difícil, porque as pessoas não acreditam que eu sou capaz, eu quero tentar mais uma vez. Eu disse, está bem, então tentamos mais uma vez. E eu costumo dizer, eu engoli as minhas próprias palavras. No ano seguinte fiz realmente um Dakar duro e difícil, sem ter as mínimas condições, ou seja, o meu carro de assistência pisou uma mina na passagem de Marrocos para a Mauritânia, e eu fiz o Dakar completamente sozinha, sem assistência, sem peças, sem ferramentas, sem roupa, sem absolutamente nada, e foi uma história de superação dificílima, que se calhar poucas pessoas têm condições de imaginar como é que se vive um Dakar daquela maneira. Foi extremamente... Os partidos, não é? Vários. Parti-me toda, como eu costumo dizer. Na altura, a minha decisão foi, ok, vou ter que desistir, então vou desistir no momento em que caí para o chão e não me consegui levantar. As pessoas que estavam naquele cargo de assistência, pessoas estavam ali só para me ajudar, foram a troco de nada, merecem toda a minha consideração e por essa razão eu vou até não poder mais. Porque de facto o meu primeiro pensamento foi aquele pensamento egoísta, dizer assim, vou desistir mais uma vez, estou condenada a não conseguir terminar o Dakar. Mas depois este raciocínio, que a nossa cabeça tem muitos truques para nos levar até onde nós queremos. Foi uma das coisas giras que eu aprendi com a minha história. E este, se calhar, foi mais um dos meus truques que eu apliquei a mim própria. Ok, vou até não poder mais. E lancei por ali fora, pelo deserto fora, dormia pouquíssimo, acabava tardíssimo, porque depois chegava ao acampamento, tinha que ir pedir que alguém que me emprestasse ferramentas, alguém que me emprestasse peças, não tínhamos nada, e depois tínhamos que fazer assistência à moto, tinha que criar as condições de tudo, e as horas iam passando e as noites eram muito curtinhas, às vezes dormia 4 horas e 4 horas não é nada suficiente para a gente recuperar do esforço físico. Eu lembro que eu me arrastava em cima da moto, lembro-me de ter aquela sensação de dizer assim, se o vento soprar forte, eu vou na direção que o vento soprar, porque eu já não tenho força para manobrar a moto, já não tenho físico. E lembro-me de noites, lembro-me de uma noite horrível, onde eu caí que nem uma desgraçada. Eu tinha... Esta história eu agora conto-a como uma prova de coragem e de valentia da minha parte, mas durante muitos anos eu me envergonhei desta noite horrível em que eu ia para o deserto fora. Vou-vos contar, sim, do acampamento de madrugada, do meu pequeno almoço, enchi os bolsos cheios de comida
e fui para o deserto fora, uma etapa extremamente difícil, e quando o sol se pôs, eu ainda tinha 60 e tal quilómetros para fazer, estava no último CP, não tinha mais nada para comer, tinha uma fome terrível, o líquido nutritivo que levava no Camelback estava completamente apodrecido com o calor, completamente, mesmo assim eu ia lá chupar de vez em quando. Se me desse um bifinho com batatas fritas ou qualquer outra coisa para comer, eu fazia aqueles 65 quilómetros na maior, mas eu não tinha físico absolutamente nenhum, completamente nas últimas, de cansaço, de falta de energia, de tudo. E eu lembro-me de começar a andar, o sol de começar a pôr e de começar a andar de noite, e de cair completamente como uma perdida. E eu, nesse ano, fiz o Dakar com o Pedro Machado, que é um outro piloto, e ele tinha-me ajudado a levantar a moto, e eu tinha momentos em que eu montava-me em cima da moto, e mal largava a embreagem, eu já caía, sem andar nem 2 nem 3 metros. E eu fui para aquele deserto fora, e claro, já tenho muitos instintos de defesa, então eu saía dos sulcos, porque os sulcos, não é? Aquele percurso é uma mistura de areia e pedra, e se na areia convém andar com alguma velocidade, na pedra a gente tem que andar com mais cuidado, mais devagar. E, portanto, a mistura das duas coisas é uma coisa terrível. As luzes da moto não eram assim tantas, e, portanto, eu comecei a sair dos trilhos para ir ao lado, num terreno mais duro, e lembro no meio da noite ver ao longe no farol, na luz da mota, um arbusto, daqueles arbustos típicos do deserto, que tem aqueles troncos duros, umas folhinhas muito fininhas, e a certa altura perceber que estava a andar na direção do arbusto, e decidir que tinha que me desviar do arbusto, naturalmente, e rapidamente dei conta que não estava a fazer nada para me desviar do arbusto, e como rapariga inteligente e razoável, decidi que tinha que travar para não bater no arbusto. Perguntei-me lá se eu travei, não travei coisa nenhuma. A velocidade que ia foi a velocidade que eu me enfaixei no arbusto. Mas íamos devagar, porque era de noite e eu estava nas últimas, e as coisas foram de tal ordem que a moto ficou presa no arbusto em posição de cavalo, nem sequer partiu o arbusto, nem sequer caí para o lado, nada. E eu fiquei sentada em cima da moto, com as perninhas penduradas, e há um rapaz que vem atrás de mim e vê o espetáculo, para a moto e desata a rir à gargalhada, e ri até ficar satisfeito de rir. E quando já não lhe apetecia rir mais, pergunta-me assim: Elizabeth, queres que eu te ajude? Eu continuava sentada em cima da moto com as perninhas penduradas. E disse: quero. Bom, esta história, só para vos contar que, de facto, a minha cabeça ainda funcionava, ainda tomava as decisões certas, mas o meu corpo já não reagia. Eu estava já no limiar de fazer a geneira. E, no fundo, as mortes que houve, que aconteceram várias no Dakar de pilotos mortos, tem muito a ver com isto, com o facto de a gente querer fazer, mas o corpo já não dar, já não receber ordens, já não ser capaz de responder às nossas solicitações. Eu parti 3 ossos do metatarso e a partir daí eu tive que passar a levantar-me uma hora mais cedo para conseguir calçar a bota, porque o médico disse-me: Elizabeth, temos que pôr gesso. Eu disse: não, que eu de gesso não consigo calçar a bota, e se não calçar a bota não me deixam partir. E, portanto, eu vou continuar em prova. E então o médico acabou por ser simpático, eu todos os dias ia ter com ele para me fazer uma ligadura muito apertada, mas depois articular o pé para meter dentro da bota eram dores horríveis para calçar e para descalçar, mas mesmo assim eu continuei. E, portanto, era para vos contar que me parti toda, parti os 3 ossos do metatarso, parti 2 costelas bem partidas, fiz uma lesão na virilha que tinha que levantar a perna muito devagarinho para montar na moto, e as pessoas começavam assim a olhar se eu ia cair antes de me montar. E este ombro, esta operação que eu fiz agora, o ano passado, a história já vem desse rally, ou seja, eu pegava com uma mão, com a mão esquerda pegava na mão direita, para a mão direita ir ao volante, porque ela não ia lá sozinha. E, portanto, destruí-me toda e no final disto tudo consegui chegar ao fim, mal classificada, naturalmente, mas eu não tive dúvidas nenhumas de que eu tinha feito um Dakar duro e difícil. Era isso que eu me propunha, eu tinha conseguido fazer. Estava satisfeita porque tinha atingido o meu objetivo, mas não estava feliz. Porque aquelas circunstâncias todas do Dakar foram muito tristes para mim, ter pessoas no hospital que estavam lá só para me ajudar, mexeu muito comigo. O facto de eu perceber que, apesar de tudo, as pessoas
não tinha o crédito das pessoas, ou seja, foi um Dakar que eu terminei com alguma amargura, e a partir daí o facto de ter vindo a ideia de abandonar a competição. Eu gostava muito de ter continuado a fazer corridas de moto e achava que tinha condições de fazer melhor e fazer progressos, mas a partir daí depois também não consegui patrocínios e o sentimento de frustração foi muito grande. Na altura eu achava que as pessoas não valorizavam o meu esforço, não valorizavam o meu empenho, e isso fez com que eu me desanimasse e achasse que não valia a pena mais o esforço e tomasse a opção de abandonar as motas e vender as motas todas e ponto final. Não faço mais competição. Nunca mais fiz. Moto, pelo menos. O caminhão depois foi uma viragem grande na minha maneira de ver as coisas, ou seja, enquanto fui piloto de moto, eu olhava para o copo meio e via que ele estava meio vazio e não valorizava aquilo que fazia e tinha vergonha de não ter sucesso, tinha vergonha das minhas quedas, dos meus fracassos. Depois de abandonar a competição de moto, eu comecei a olhar para mim com outros olhos e comecei a ver o copo meio cheio. O facto de ter feito o meu primeiro Dakar 7 dias sem ter condições de fazer eu achei que tinha muito valor. O facto de ter feito um Dakar inteiro sozinha, sem assistência, com o meu parceiro de equipa, eu acho que teve muito valor, mas na altura não consegui dar esse valor. E quando eu parto para o projeto de caminhão, parto com as lições todas, e essas lições fizeram com que eu me lançasse para o caminhão com um objetivo extremamente ambicioso, desmesurado, que não fazia sentido, mas que na minha cabeça fazia sentido. Ou seja, eu com a moto descobri a fórmula de sucesso. Não tive sucesso, mas sei como se consegue ter sucesso. Como é que se faz para lá chegar? Eu de caminhão quero chegar ao topo da classificação geral. Quero fazer com o caminhão aquilo que não fiz de moto. E, portanto, lancei-me para vencer a categoria de caminhão sem saber ler nem escrever, não é? Mas uma das minhas grandes apostas era na preparação física antes de ir. E esse foi ser antes. Eu treinava o ano inteiro. Na fase das motos eu treinava 6 dias por semana, só descansava um dia. Cheguei a fazer treinos físicos diários, e, portanto, com o objetivo de ir forte fisicamente. E foi exatamente essa resistência física e essa endurance que me permitiu conseguir estar à altura daquilo que a moto existia de mim e que me conseguiu depois no caminhão dar muita vantagem em relação aos rapazes, porque os homens acham que já nascem fortes e que não precisam de investir na preparação física, e portanto eu acabava por ter uma resistência maior que eles, e quando chegava ao final da etapa, depois de ter feito 500 ou 600 ou 700 km, eu ainda estava ali capaz de continuar, e eles já não, já ficavam para trás, já cometiam erros. Depois o que é que eu fazia? Tentava descansar, e não tinha muitos truques, na realidade, era tentar ter uma alimentação, comer muito, comia muito quando chegava ao acampamento. Eu lembro no último Dakar eu fazia 2 refeições durante a noite, ou seja, jantava aí por volta das 9 da noite, comia o máximo que podia, que o meu estômago conseguia suportar, ia dormir imediatamente e acordava por volta da 1, 2 da manhã sempre, cheinha de fome, levantava-me e outra vez comer e comia exatamente a mesma coisa, a mesma quantidade, e voltava-me a deitar com o estômago absolutamente cheio. Mas não tinha grandes apoios, tomava vitaminas, mas não tinha assim grandes apoios que me ajudasse a recuperar muito de um dia para o outro. Era tentar dormir, tentar descansar e ter uma cabeça forte no sentido de não me deixar fraquejar. No fundo, se calhar esse era o meu principal truque, a minha principal força era acreditar muito no meu objetivo, de que eu era capaz de conseguir chegar ao fim. E isso dava uma força enorme para não desistir. O Master Rally foi uma das provas mais difíceis que eu fiz, e esse livro conta a história desse rally. Estava no início de fazer corridas em África, com aquela moto grandalhona e pesada, a KTM, e lembro-me que a certa altura, mais tarde, a Platinum Editora desafia-me para fazer um livro para os jovens. E eu, imediatamente, quando a pessoa me faz essa proposta, eu soube logo o que é que queria fazer. Queria exatamente contar a história do Master Rally. E quis contá-la de forma a que ela fosse uma história didática, uma história que ensinasse os jovens que nós podemos ter sonhos muito ambiciosos,
podem parecer impossíveis, mas que não são, que todos os sonhos se podem realizar, que nós temos dificuldades, que as dificuldades vão aparecer, mas que há sempre formas de ultrapassar. E, portanto, quis pôr isso tudo na perspectiva de uma jovem, adolescente, que tinha o sonho de fazer corridas de moto e que andava de moto desde criança. Portanto, a personagem é uma personagem inventada, mas as histórias que ela vive são as histórias verdadeiras que eu vivi nesse mesmo rally. De toda esta canseira de uma vida inteira, se calhar que fica exatamente isso, é o exemplo que possa fazer as outras pessoas pensarem que os sonhos se podem realizar, que não há que ficar sentado de cadeira à espera que as coisas aconteçam. Nós temos que arregaçar as mangas, ir à luta e estar preparados para os maus momentos, mas também vamos ter coisas boas e vamos ganhar muito com esse empenho. Nós podemos escolher aquilo que queremos que nos influencie. Isto, se calhar, é uma boa dica para quem tem os seus projetos. E foi uma das coisas que eu aprendi, é que, de facto, a nossa cabeça é a nossa aliada. Nós temos um objetivo muito determinado e queremos muito chegar a um determinado sítio. A nossa cabeça ajuda-nos a chegar onde queremos. Nós só vemos aquilo que queremos ver. Nós não olhamos para nada que nos possa pôr em causa, o nosso objetivo. E isto é muito giro, é muito interessante. E eu senti isto na pele em várias ocasiões. Eu lembro de estar no deserto, que a moto começou partido, à espera que me viessem buscar, e a certa altura eu decidi que não olhava mais para o relógio, porque tinha receio de ver que se chegasse alguém para me ajudar, eu já não tinha tempo de chegar ao acampamento, substituir o motor da moto e continuar. E nós usamos todos os truques para nos levar até onde nós queremos. E nessa perspectiva nós conseguimos fazer coisas fantásticas. Eu acho que nós nos subestimamos. E acho que nisso a minha história pode ser muito positiva para os outros, por isso eu não me canso de a contar, não recuso uma entrevista. Às vezes penso assim, mas toda a gente já sabe a minha história, mas conto e reconto, porque acho que ela pode ser um exemplo para que as pessoas percebam que nós não podemos baixar os braços. Se nós queremos muito, nós conseguimos. Podemos conseguir desde que a gente queira. Isso é muito importante para nós. No todo terreno, os percursos são secretos. Uma temporada antes, um mês antes, não nos autorizam sequer a ir treinar para os locais. E o roadbook só nos é dado quando nós chegamos ao final de uma etapa. Ou seja, quando eu corto a meta, dá-me o roadbook para o dia seguinte. Enquanto piloto de moto, o que é que eu fazia? Pegava no roadbook, pegava nos meus marcadores coloridos e ia marcar com cor, para que as cores me ajudassem a visualizar melhor as notas do roadbook, ou seja, os desenhos, aquelas setas que indicavam as direções, eu marcava-as a verde ou a azul, os perigos eu assinalava tudo a vermelho, que era para ter a noção, mesmo se não tivesse sempre de ver o que é que era, eu sabia que havia um perigo, e outras notas que eram importantes eu ler, eu marcava-as a amarelo, portanto, antes de ir para a cama eu estava ali 1, 2, 3 horas, o que fosse, a marcar aquela tira de papel muito comprida, que depois a gente enrolava, e era só isto que se fazia, não se fazia mais nada. Depois no terreno, no momento da partida, nós pomos o conta-quilómetros a 0, o roadbook está ali na primeira nota que diz 0 km, não é? E a partir dali nós começamos a andar, o conta-quilómetros começa a rodar e as notas do roadbook dizem-me, ao final de 200 metros temos uma curva à direita, ao final de 500 metros temos um cruzamento de pistas e vamos em frente, ao final de 2 km temos uma vala perigosa, convém abrandar, ao final de 5 km temos uma vala verdadeiramente perigosa, 3 sinais de perigo, ou seja, se não abrandas, corres o risco de cair e te magoar, portanto tens que abrandar, e é assim que a navegação é feita, portanto nós não temos hipóteses de coisa nenhuma, é olhar para o roadbook, olhar para o conta-quilómetros e garantir que os desenhos coincidem com o terreno. Quando os desenhos não coincidem com o terreno, ó diabo, eu já me enganei, agora como é que eu faço? O meu truque era voltar para trás, sobre o meu rastro, até à última nota, onde eu tinha a certeza que tinha feito bem. E a partir dali, fazer diferente, para não ir dar ao mesmo sítio, porque tinha feito mal. Quando a organização se engana e comete um erro no roadbook, nós aprendemos a perceber que aquilo é um erro deles, que não é para ali, é para aqui, não é? E isto é muito giro, a navegação é um desafio enorme, é uma das componentes interessantes nos ralis e permite pôr em pé de igualdade os pilotos que têm mais dinheiro com aqueles que têm menos dinheiro ou que têm uma moto menos preparada, porque depois a navegação, a inteligência e a capacidade de concentração permite pôr as pessoas em pé de igualdade. E a navegação para mim foi sempre um ponto forte, ou seja, se em termos físicos o físico não jogava muito a meu favor, em termos de concentração e de navegação eu conseguia sempre fazer bastante bem. E às vezes tinha o prazer de ver rapazes que conduziam muito melhor que eu
e eram muito mais rápidos, ficarem classificados depois de mim porque se enganavam e perdiam imenso tempo à procura do caminho. E eu ia ali certinha, abrandava, sempre que achava que tinha que abrandar, e isso fazia com que eu não me enganasse, que também era um dos meus truques, não é? Uma nota pouco visível, estava lá escrito mais ou menos visível, já abrandava e ia ali devagarinho, para ter a certeza que via aquela nota e que não falhava. A organização utiliza tudo o que pode utilizar para nos dar como preferência. Ou seja, se há uma pista marcada, é essa pista. Se há uma rocha grande no meio do vazio, é essa rocha grande. Se há um pneu abandonado no meio do deserto, esse pneu abandonado serve de referência. Se há uma placa a indicar que há um hotel a não sei quantos quilómetros no meio do deserto, essa placa também serve de referência. Se há umas montanhas ao longe, não há mais nada, mas há uma montanha que tem um pico, a organização desenha ali aquela montanha com o pico para a gente ver que é naquela direção que tem que ir. E há muitas alturas e nós não temos referência nenhuma. Então a nota do roadbook é azimute 320. Isso. E a gente tem que pôr a bússola no azimute 320 e ali o mais direitinho possível. Porque a gente vai para o 325, corre o risco de chegar à pista e não a apanhar. De mota, a opção de abandonar os rostos é uma opção muito difícil. Em termos psicológicos, é extremamente violento. Eu lembro-me uma vez chegar ao acampamento e o Miguel Ferrajota vir ter comigo com muita necessidade de desabafar e dizia: Elizabeth, tu não imaginas, eu andei no deserto completamente sozinha, só havia o rastro, só havia um rastro, dizia-me ele. Eu sentia muito sozinho, eu dizia: oh, Ferrajota, solidão é nem sequer um rastro ter. Porque isso é uma aflição enorme. Porque quando a gente tem um rastro, a gente sabe que passou uma pessoa, passou uma mota. E provavelmente no meu rastro virá mais 2 ou 3. Eu não estou sozinha, tenho um rastro. E aquele rastro é a minha companhia. Quando não há rastro, a solidão é tanta. O receio de não encontrar o caminho certo é tanta. Aquele receio de dizer assim, se eu cair aqui, ficar inconsciente, ninguém me encontra. E se eu me perder, nunca mais encontrar o caminho certo. Aquelas dúvidas todas vêm à nossa cabeça. E é um sofrimento incrível. Mas o rastro é a nossa companhia, verdadeiramente. Tomei finalmente a decisão de abandonar a competição. Eu lembro daquele momento de me sentir muito bem. O mundo ficou mais leve, foi como se me tirasse um peso enorme de cima. Eu respirei fundo, senti-me bem, mas este sentimento de bem-estar durou alguns segundos apenas, porque a certa altura veio-me aquela ideia à cabeça de dizer assim: espera aí, e se eu fizesse caminhão? Caminhão é muito giro, nunca nenhuma mulher fez. Imaginei-me dentro de um caminhão a saltar as dunas no deserto como eu via na televisão, e aquela imagem fez tanto sentido para mim, e eu disse comigo próprio: não, eu se eu fiz de moto, eu sou capaz de fazer de caminhão, porque nada na vida vai ser mais difícil do que aquilo que eu fiz de moto. Se eu fiz de moto, eu sou capaz de fazer. Depois talvez até seja mais fácil de conseguir patrocínios, porque o caminhão é maior. E eu lembro de chegar a casa e dizer aos Jorge: o que é que tu achas se eu tirar a carta de pesados? Quem sabe um dia posso fazer corridas de caminhão. Eu estava a fazer qualquer coisa, não me ligou a grande importância, e disse assim: pode ser uma ideia gira. Bom, eu pego na mala outra vez e saio, porque tenho uma escola de condução aqui mesmo perto da minha casa, e fui lá perguntar o que era preciso fazer para tirar a carta de pesados. Vou-vos dizer que tirei a carta de pesados em outubro, e em janeiro estava a fazer o Dakar de caminhão, sem saber nada de caminhão. E essa história da minha primeira participação de caminhão tem histórias, algumas delas eu ainda hoje não contei a ninguém, porque eu vivi coisas que não lembram ao diabo, que aquele maldito caminhão que não conseguia subir as dunas, que ia extremamente pesado, que não tinha potência, eu não sabia como é que se fazia, a minha equipa também não sabia como é que se fazia, enfim, foi uma história daquelas. Mas a passagem da moto para o caminhão foi feita nesta perspectiva, e até decidi fazer o Dakar de carro primeiro, para ganhar experiência, e só depois voltar de caminhão. Mas nada se proporcionou para fazer o Dakar de carro, e de repente tudo se proporcionou para fazer o Dakar de caminhão. E ali vou eu, sem saber ler nem escrever, fazer a minha primeira experiência de caminhão. Enquanto piloto de moto eu não me senti pioneira, porque quando eu era miúda, a minha avó vivia no campo e eu passava grandes temporadas na casa dela, e as mulheres que tinham que trabalhar nos trabalhos agrícolas e que tinham que trabalhar numa propriedade longe do sítio onde moravam e que eram longe demais para ir a pé, o que é que elas faziam? Pegavam nas motorizadas dos maridos e iam. Portanto, eu lembrava perfeitamente de ver aquelas mulheres andar de motorizada. Portanto, a moto é só um bocadinho maior, o sistema é o mesmo, portanto não me sentia fazer nada de extraordinário, porque
era aquilo que eu via desde criança, mas aquelas mulheres ninguém deu por elas, apesar de elas terem o seu valor também. Mas pronto, eu consegui ir um bocadinho mais longe, mas não foi o facto de ser pioneira que a história do caminhão veio pela necessidade que eu tinha de pôr em prática tudo aquilo que tinha aprendido com a moto e de perceber que se fizesse corridas de carro nunca conseguiria ter a visibilidade suficiente para ter patrocínios. Portanto, eu precisava de alguém que me pagasse as contas. Se eu fosse fazer de carro, era mais uma. E já havia várias mulheres a fazer corridas de carro. E, portanto, eu não ia ser original. E provavelmente ninguém me ia dar dinheiro para correr porque eu precisava de aprender e não ia fazer bons resultados e, portanto, ninguém dá dinheiro a ninguém para andar no final de uma lista de classificação, não é? De uma corrida. E o caminhão era qualquer coisa que me permitia dar nas vistas o suficiente para conseguir uma empresa a dar-me dinheiro para correr. E foi esse o meu esquema de raciocínio, foi essa a minha perspectiva. Não foi exatamente o ser pioneira, foi o meio de conseguir fazer aquilo que eu me propunha, que era pôr em prática tudo o que tinha aprendido com a moto, aplicar agora, fosse a carro, fosse a caminhão, fosse a avião, fosse o que fosse. Eu queria mostrar que tinha aprendido e que era capaz de fazer. Eu digo sempre, a moto era um veículo muito físico. O caminhão é um veículo muito psicológico. É um desafio enorme, enorme, enorme. Eu, se não tivesse feito aqueles anos todos que fiz de moto, eu não teria conseguido fazer de caminhão. Porque é um veículo, às vezes, muito violento. Apesar dele ter sempre as 4 rodas no chão, ter ali as suas 10 toneladas bem assentes, é um veículo que não nasce para correr, nem nasce para andar no deserto, nem para andar depressa. E nós queremos fazer com ele aquilo que ele não foi concebido para fazer. E, portanto, ele é um veículo que se impõe. Ele manda, ele decide. E nós temos que baixar a bolinha perante aquilo que ele é e a personalidade que ele tem. E nós temos que nos adaptar. E isso é um grande desafio. Fazermos o caminhão andar depressa exige um treino muito grande, exige uma rodagem enorme, muitos quilómetros, um conhecimento e uma sensibilidade muito grande. E, portanto, eu costumo sempre dizer, enquanto eu de moto ia para as dunas, caía, levantava-me, ninguém via. Eu chegava ao acampamento e dizia, caí 3 vezes. Claro que dia caí umas 300. Ninguém sabia, eu estava lá sozinha. Mas quando eu faço um erro de caminhão, eu tenho que assumir esse erro. Para já tenho 2 pessoas ao meu lado que vão logo apontar o dedo. Foste tu que erraste, não é? Porque é logo a primeira coisa. E a gente sente a responsabilidade desse erro. E depois temos a consequência dos erros, que é enorme. Portanto, o caminhão é um veículo que nos obriga a ser perfeitos. Ou seja, eu não posso dizer, eu vou arriscar. Não, isso não existe. Eu tenho que ser perfeita nas minhas opções. Se eu tenho dúvidas se o caminhão passa ou não passa naquela situação, se eu tenho dúvidas que posso passar aquelas dunas, eu simplesmente não passo. Vou à procura de outra alternativa. Vou à procura de alternativa que me permita ter a certeza que faço bem. Porque os erros de caminhão pagam-se muito, muito caros. Muito caros. Eu virar um caminhão no meio das dunas pode significar dias para tirar de lá. Eu vivi essa experiência. Eu tive que dormir 2 noites ao lado do caminhão, estar lá 3 dias, uma vez que virei o caminhão a passar as dunas em Marrocos. Portanto, o caminhão trata-se por sua excelência e não por tu. Essa fotografia que estás a mostrar agora, posso contar a história dela, porque foi o meu primeiro momento de glória de caminhão. Foi fantástico. Eu tinha a equipa Kamaz, que é a equipa que ganha tudo no meio da corrida. E eu saio nesta etapa completamente empenhada a andar muito bem, o melhor que eu podia. E quando a certa altura me aparece uma planície enorme à minha frente, eu estou assim numa posição alta, e eu vejo lá à frente, no meio do pó, um pontinho azul. Eu pergunto, aquilo é o Kamaz que vai ali? Os meus parceiros responderam que sim. Ok, eu concentro-me ao máximo, continuo a conduzir, vou-me aproximando, e vou estando cada vez mais perto. E quando eu chego à traseira deles, que na minha perspectiva, nunca na vida eu iria andar à frente deles, o meu sentimento de vitória já era enorme. Eu estava atrás do Kamaz, que tinha saído da minha frente não sei quanto tempo. E naquela satisfação, peço ao mecânico para tocar a sentinela a pedir ultrapassagem. Aquela equipa era uma equipa extremamente correta, eles encostaram e deixaram-me passar. E eu passei para a frente daquela equipa que ganha tudo. E eu não cabia em mim de contente. Eu estava à frente do Kamaz. E eu quis gozar aqueles minutos. Eu ia numa pista que fazia muito pó,
E pensei que os meus botões, isto vai durar pouco tempo, assim que eles me pedirem ultrapassagem, eu vou dar, mas enquanto eles não pedirem ultrapassagem, eu vou à frente deles. E estava felicíssima. E a certa altura aparece isto que vocês estão a ver, não sei se percebem bem, mas são montes de terra, cheios de erva, portanto, as raízes das ervas faz com que aquela terra fique dura e é como rochas. Portanto, isto era a passagem de um Edo. Um Edo é um rio seco. Quando chove fica cheio de água, as ervas crescem, a areia fica ali acumulada, mas quando vem o período seco, aquilo fica seco, não há água e a gente pode passar. Ou seja, de repente eu vinha numa zona onde vinha a 150 com o caminhão, vinha ao máximo que podia dar, e chega a uma zona que tinha que andar muito devagarinho, aos esses, para contornar aquelas montes de terra. Abrandei, naturalmente, mas com o meu entusiasmo não abrandei o suficiente, porque naquela altura o meu volante tinha que dar muitas voltas, a direção não era muito multiplicada, tinha que dar muitas voltas, e numa das situações não tive tempo de virar a direção toda, e a roda sobe um bocadinho esse morro, e ao subir um bocadinho o morro, desequilibra-se o caminhão, toma. Eu fiquei nesta triste situação que vocês veem aqui, completamente destroçada por ter virado o caminhão, mas eles foram extremamente simpáticos, pararam e ajudaram-me a pôr o caminhão em pé. Uma equipa que eu gostei imenso de ter conhecido. Esta equipa depois, mais tarde, acabou por também, ganhou várias vezes aqui no Africa Race e depois ganhou também no Dakar. Era uma equipa excelente e eu tive este momento de glória de andar ali uns quilómetros à frente deles, que foi. E também lhes ganhei meia etapa, mas com esta, como foi a primeira, teve um sabor especial. Nem sempre as 4 rodas estão no chão, não é? Como alguém referia aqui quando dizes há pouco. Não, o que é giro é que nesta fotografia, nesta e na outra azul, que o caminhão também tinha as rodas no ar, eram situações de treino, em que nós íamos para o deserto testar coisas no caminhão e rolar e fazer os quilómetros, e às vezes o fotógrafo tinha a oportunidade de ir connosco, e depois havia sempre aquela situação de tens que fazer uma fotografia gira, tens que fazer um salto. Então eu ia para o meio das dunas tentar perceber onde é que o caminhão saltava. E depois de perceber qual era o sítio onde o caminhão saltava, o fotógrafo punha-se lá do outro lado da duna e eu andava ali às voltas a tentar ir o mais rápido que podia para fazer o caminhão saltar, para ele tirar uma boa fotografia. E este caminhão foi o meu primeiro caminhão MAN, que foi um caminhão que eu gostei imenso de ter conduzido e que eu dava saltinhos com ele quando queria. Já sabia qual era o sítio onde ele levantava as rodas, era fantástico. Não só era uma corrida só de mulheres, como era uma corrida de navegação. Navegação à carta. Há bocadinho vocês perguntavam a navegação nos ralis. Aqui é uma coisa absolutamente extraordinária, em que nos dão uma fotocópia do mapa, a preto e branco, e naquele mapa depois dão-nos uma folha de papel com as coordenadas, a latitude e a longitude de 4 ou 5 pontos, e dizem assim, vocês têm que ir a este ponto. E qual é o jogo desta corrida? É marcar esses pontos no mapa, traçar a linha reta entre os 2 pontos, ou seja, aquela linha reta é a distância ideal que nós temos que fazer. Ganha a pessoa que conseguir aproximar-se mais desta distância ideal. Ou seja, qual era o desafio desta corrida? Era encontrar o ponto no deserto, indo o mais em linha reta possível. Portanto, era a navegação associada à condução de passar por cima de tudo que nos aparecesse à frente, para não nos desviarmos absolutamente nada do caminho. Ou seja, a gente tinha o carro nos sítios mais incríveis que vocês possam imaginar. Íamos devagar, naturalmente, porque nós só tínhamos o dia inteiro para fazer aquele percurso. Se o sol se pusesse, a certa altura nós tínhamos que dormir no meio do deserto, não podíamos continuar durante a noite, mas era um desafio incrível, onde a gente vivia muitas dificuldades. E é uma prova giríssima, que eu tive a oportunidade de fazer várias vezes, e depois tinha aquele aspecto engraçado de ser só de mulheres. Agora acho que também já fizeram uma tentativa de fazer com equipas masculinas também, mas enquanto eu fiz era só raparigas, só mulheres de todas as idades, de todos os países, todas as profissões, e é tão diferente estar numa corrida só de mulheres e estar numa corrida de homens. É indescritível a diferença, é indescritível. Pá, eu lembro-me de um dia
estava-me a preparar à volta do carro, a preparar as coisas para sair, olhar para um lado e ver uma mulher a chorar, olhar para o outro lado e ver uma mulher a dançar, olhar para o outro lado e ver uma mulher a fazer pose, pá. Mas são manifestações tão diferentes dos homens que é giríssimo. Portanto, no fundo, foi uma aprendizagem que eu fiz, aprendizagem de estar com os homens e saber lidar com eles e estar bem com eles e trabalhar com eles. E depois, quando cheguei a esta corrida, eu fiquei um bocadinho em estado de choque e senti-me desenraizada. Afinal, eu não estava nas minhas 7 quintas, eu tinha que reagir de uma outra maneira e nem elas encaravam com bons olhos a forma como eu reagia, que é uma coisa muito gira, porque eu reagia como um homem e ali não era bem aceito nesse aspecto. Eu tive que me adaptar, tive que aprender a estar e também tive os meus momentos difíceis nesta corrida, mas foi um desafio enorme. Foi uma aprendizagem fabulosa também. Devo dizer que de todas as minhas conquistas, essa foi todas a mais difícil. A conquista de trabalhar com os outros, de estar em equipa. As pessoas são o que há de mais difícil no mundo. Mais difícil que as duras, mais difícil que o caminhão, mais difícil que a moto. Eu lembro-me quando andava de moto e quando houve aquela fase de transição para o caminhão, eu pensava assim, que bom, eu agora nunca mais vou estar sozinha, vou ter pessoas que vão estar comigo, pessoas que gostam de mim, de quem eu gosto, vamos estar juntos no mesmo objetivo, vai ser fantástico. E quando o caminhão começou a andar, os problemas começaram a surgir uns atrás dos outros. E aquele mundo maravilhoso que eu estava à espera que fosse, revelou-se um mundo super difícil, que eu não estava nada à espera, foi uma surpresa muito grande para mim. E aquelas minhas primeiras corridas de caminhão foram desesperantes nesse aspecto. Foi extremamente difícil e foi uma conquista muito difícil. Vou-te dizer, eu a certa altura consegui aprendi muito, não é? Também sobre isso, foi uma aprendizagem que eu tive que fazer. Consegui depois formar uma equipa fantástica que esteve ao meu lado durante anos a fio e com a qual nós conseguimos superar todas as dificuldades e chegar ao topo da classificação geral, mas mesmo nessa última corrida eu me questionei várias vezes se tinha conseguido de facto aprender tudo o que havia para aprender nesta área do trabalho de equipa. E constatei que ainda havia coisas para aprender. É muito difícil. Sem dúvida que é. Cada pessoa tem a sua maneira de ser, a sua maneira de estar, a sua história de vida, os seus desejos, as suas ambições, os seus medos, não é? Eu achava que os homens eram muito fortes, que as mulheres é que eram medricas. Depois cheguei à conclusão que não é bem verdade. Os homens têm tanto medo como as mulheres, se calhar sabem nos esconder melhor do que nós. Nós exteriorizamos tudo, não é? Os homens não, os homens sabem esconder e sabem mostrar aquilo que eles querem mostrar e nós não, nós temos vontade de chorar, choramos logo. Pronto, estamos com medo, dizemos logo que temos medo e de facto isso marca uma diferença muito grande na atitude, na maneira de ser, na maneira de estar dos homens e das mulheres. E depois, quando a gente vai pela noite fora e já andamos ali a conduzir há 24 horas seguidas e o verniz já estalou, já não se esconde mais nada, aí eu depois comecei a perceber que de facto, em termos de sentimentos, se calhar não há diferença entre homens e mulheres, todos sentem da mesma maneira, todos têm os mesmos problemas, todos têm os mesmos receios, todos têm as mesmas dificuldades. Uns assumem, outros não, mas somos todos iguais, não é? Nestes momentos difíceis, não é? E eu às vezes questionava porque é que num deserto tão grande, às vezes a organização nos fazia passar em sítios onde o caminhão não cabia. Onde o caminhão não cabia, onde a gente amassava, dávamos cabo dos espelhos e nós temos uma proteção, um arco de segurança à volta da cabine, exatamente para nos proteger destes ramos de árvores. Mas às vezes a organização estava-nos por sítios onde de facto o caminhão não cabia. Isso faz parte de uma daquelas dificuldades que eu vos falava há bocado de fazer corridas de caminhão. A organização marca os percursos de carro, as motas adaptam-se perfeitamente, mas o caminhão chega lá e às vezes não passa nos sítios. Mas temos que passar, porque o caminho é aquele e a gente não sabe ir para outro sítio. E temos que fazer o caminhão passar em sítios incríveis. Eu lembro-me de viver momentos incríveis na montanha, com um precipício enorme ao lado do caminhão, não ter espaço para passar. E o mecânico estar do lado de fora, o navegador estar do lado de fora do caminhão e dizer assim, não, tu não passas aqui, mas eu tenho que passar aqui. Como é que é isso feito? E o passar ele dizendo assim, mal tu avançaste, a roda fez a curva todo do lado de fora. No precipício. Pronto, estas situações a gente tem que as viver e tem que saber fazê-las. E às vezes é isto mesmo, não há espaço, parece que não, mas
Neste caso, em concreto, eu acho que segui a pista e a pista passava entre as árvores e, portanto, passei lá no meio também. Este foi o grande troféu, foi o meu troféu. Foi por isto que eu ando a correr desde 92, não é? Eu fiz a minha primeira corrida em 92, vejam bem aos anos que foi. Com o caminhão eu comecei em 2003 e só em 2019 eu consegui atingir o meu objetivo. Portanto, vejam bem o tempo que eu tive que esperar e todas as situações que eu tive que passar para conseguir lá chegar. Este troféu representa muitas coisas, representa o trabalho de uma equipa que conseguiu com muito poucos meios fazer igual a equipas, ou fazer igual ou melhor neste caso, que equipas que tinham caminhões muito melhor, tinham verdadeiros protótipos, caminhões que eram construídos para correr, tinham orçamentos muito maiores que os nossos, que tinham muito mais pessoas na equipa do que nós. É a vitória da primeira mulher a conseguir fazê-lo no mundo inteiro. Nunca houve uma mulher que tivesse conseguido vencer uma grande maratona ao volante de um caminhão, e isso, na minha opinião, é algo que tem a sua importância também, e é uma vitória muito grande sobre mim própria, sobre tudo aquilo que eu achava que era e não era capaz de fazer, e sobre todas as minhas lutas, muitas delas muito pessoais, que tinham a ver só comigo, com a minha maneira de ser e a minha maneira de estar, e portanto este troféu significa muitas coisas para mim. Foi um momento felicíssimo, foi um momento de realização pessoal, e foi aquele momento em que eu achei que as pessoas finalmente se renderam e que me aceitaram como um bom piloto, porque enquanto piloto de caminhão a minha luta era essa, era ser encarada como um bom piloto, e não dizer Elizabeth dá nas vistas porque é mulher num desporto de homens. Não, Elizabeth dá nas vistas porque é um bom piloto, porque conduz bem e está ali taca-taca com as outras equipas a lutar para a vitória. E esse foi sempre a minha meta desde que eu comecei a andar de caminhão, e que foi extremamente difícil, porque eu tive que passar por todas as fases e mais alguma, e esta é a minha equipa, a equipa fabulosa que teve comigo, é meia equipa só, porque é a equipa que ia comigo de caminhão, portanto, à minha direita, logo ao meu lado, temos o Zé Marques, que é o navegador, e ao lado do Zé Marques temos o Marco Chine, que era o mecânico, era ele que trabalhava no caminhão ao longo de todo o ano, que fazia toda a preparação, que nas corridas ia ao meu lado, dentro do caminhão, e que quando as etapas acabavam, eu despia o fato de competição, vestia o fato de macaco, o fato de trabalho, e trabalhava pela noite fora, embora tivesse um outro mecânico, ele fazia questão de só ir dormir quando o caminhão estivesse pronto. O caminhão era dele, ele tinha muito orgulho nele, tinha um sentido de responsabilidade fabuloso, uma dedicação e um empenho fora de série, e de facto, graças ao trabalho dele, eu consegui fazer a boa figura que fiz. Quando eu telefonava para a fábrica da MAN na Alemanha a pedir ajuda para um determinado problema que nós tínhamos, ele respondeu-me assim: Elizabeth, tu és a pessoa que tem mais experiência nessa área, porque tu és a pessoa que faz corridas com esse caminhão há mais anos, e portanto não nos podiam ajudar, e nós tínhamos que resolver os problemas todos sozinhos, e não era nada fácil. E ele estava de facto sozinho neste empreendimento, comigo a dar-lhe bitados, não sabendo nada de mecânica, e nós fizemos coisas fantásticas, os dois, na oficina, das quais me orgulho muito. E depois o Zé Marques, que com a sua capacidade de navegar e de navegar muito bem, nos permitiram ganhar etapas quando os outros todos se perdiam, e isso foi fabuloso. E depois há uma outra fotografia, não sei se tens aí, que estamos os 6, que na assistência tínhamos mais 3 pessoas, e eu tinha muito orgulho quando fazia uma boa figura e tirava aquela fotografia no pódio, de ter aqueles 3 assistentes sentados no teto da cabine e fazer a fotografia ao lado das outras equipas com 20 e tal pessoas à volta do caminhão. Eu tinha 3 pessoas na minha assistência e com isso eu estava ali ao lado deles no pódio e orgulhava-me bastante disso. Portanto, isto só para dizer que nós fizemos muito com muito pouco, mas isso exigiu muito trabalho de nós e tivemos momentos muito duros, muito difíceis realmente. Por isso eu compreendo todos os momentos em que a minha equipa se fartava e se cansava, porque de facto eles, no fundo, eu tenho estes momentos de glória agora a partilhar as minhas histórias com vocês, que no fundo
me dá alguma satisfação, mas eles só tinham uma parte do trabalho, não é? Porque a maior parte das pessoas ignora a equipa, ignora por trás de um bom resultado, há uma série de pessoas a trabalhar, que normalmente não aparecem nunca, mas que é graças ao trabalho delas que a gente faz boa figura e fazemos bons resultados. Da mesma forma que não é fácil estar no lugar deles, sentar-se ao meu lado, no caminhão, ou sentar-se ao lado de um piloto qualquer, e suportar tudo o que eles têm que suportar. Por isso eu tenho muito apreço por estas pessoas, porque eu não sei se era capaz de ir ao lado como eles foram. É muito difícil. Às vezes a gente vê o chão desaparecer à nossa frente. E eu ao volante ainda sei aquilo que vou fazer, mas eles não sabem o que é que eu vou fazer. E portanto às vezes apanhavam grandes sustos, realmente não foi fácil para eles também. É a pessoa entregar-se seriamente, acreditar que a pessoa que vai a conduzir sabe o que está a fazer e vai fazer bem, sabendo que a pessoa ao lado não tem capacidade de intervir porque não pode pegar no volante, nem carregar nos pedais, nem pôr mudanças, mas acreditar que a pessoa que vai ao volante vai fazer o melhor e que vai fazer bem. Mesmo quando a pessoa que vai ao volante afinal não fez bem, e as coisas correram mal, e saiu a geneira, e o caminhão ficou atascado, ou não passa por qualquer razão, mesmo não seja a geneira, o terreno não permite que o caminhão ande, essas pessoas têm a capacidade de suportar o dissabor e de suportar o stress da situação e estarem ao lado do piloto e estarem todos unidos a puxar na mesma direção, com o objetivo comum de tirar o caminhão do sítio, custar, não é? Só para vos dar uma ideia, o nosso recorde foi estar 4 horas a tirar areia debaixo do caminhão, como vocês viram há bocadinho numa fotografia, a cavar. Cavámos 2 horas, conseguimos tirar o caminhão, passei ao lado e o caminhão voltou a enterrar e nós cavámos mais 2 horas. E foi assim um dissabor enorme. Esta situação que vocês estão a ver nessa fotografia é a situação da crista da duna, o caminhão não tem ângulo para passar. O facto do meu caminhão ser um caminhão de série não me permitia passar facilmente estas cristas das dunas, enquanto os caminhões que eram construídos para correr tinham uma maior altura ao sol, não tinham os depósitos tão em baixo e passavam com muito mais facilidade. E depois eu percebi qual era o problema e subi os depósitos e a partir daí comecei a passar melhor neste tipo de situações. Portanto, foram tudo aprendizagens que eu tive que ir fazendo para conseguir eu próprio fazer progressos como piloto. O caminhão teve que ser feita a evolução ao mesmo tempo, a par comigo. Por exemplo, esta situação aqui é uma situação da areia tão mole que o caminhão pura e simplesmente afunda, não tem condições de passar. E aí não há nada a fazer, é cavar, pôr as placas, baixar a pressão dos pneus e por aí fora, devagarinho, até conseguirmos superar aquela situação difícil. E às vezes eram horas para situar. Quando nós queremos pôr de pé um projeto muito ambicioso, há 4 passos fundamentais pelos quais nós temos que passar. E o primeiro deles é exatamente este, é sonhar. Ter um sonho grande, difícil, ambicioso, que as outras pessoas dizem, até és parvo, ter essa ideia na cabeça, isso não é para ti. Não, é isso. Isso é que é um sonho. Porque quando é uma coisa fácil de realizar, nem sequer tem um estatuto de sonho, não interessa, faz-se com facilidade. Portanto, esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo é transformar esse sonho em algo concreto para o qual eu possa trabalhar. Transformar esse sonho num objetivo. Só para dar um exemplo, durante muitos anos, o meu objetivo era só chegar ao fim do Dakar. E quando eu comecei a andar de caminhão, eu queria chegar ao topo da classificação geral, eu queria ser reconhecida como um bom piloto. E, portanto, esse objetivo é a meta para a qual eu vou dirigir toda a minha energia, toda a minha capacidade. E depois, claro, eu tenho que acreditar que sou capaz de realizar o meu sonho, porque se eu não for capaz, eu nem sequer me vou esforçar um bocadinho. Eu vou fazer outras coisas mais giras, não vou perder tempo. Mas se eu acreditar que sou capaz, eu vou me empenhar. Eu vou dar tudo por tudo para atingir o meu objetivo. E depois o quarto passo consiste em trabalhar. Porque se nós não trabalharmos, as coisas não acontecem. Mas se eu trabalhar, e se trabalhar bem, não é só trabalhar muito, não se enganem. A gente pode trabalhar muito, mas se fizermos tudo mal, a gente não chega ao sítio certo. Mas se nós tivermos um bom método de trabalho, se nós soubermos planear, se soubermos organizar, se soubermos considerar o fator tempo, estabelecer prioridades, olhar ao longe, antever os acontecimentos, antever os problemas, encontrar soluções, enfim, se a gente souber fazer um trabalho de qualidade, se nós conseguimos juntar isto tudo se conjuga e às vezes quase que parece que existem milagres que nos levam a realizar o nosso sonho. Portanto, e estas são as 4 etapas que eu considero que é a fórmula de sucesso, no fundo. Sonhar, acreditar no nosso sonho, estabelecer um objetivo para o qual eu possa trabalhar e trabalhar bem, trabalhar com muita qualidade. E trabalhar com qualidade é o quê? É fazer o melhor possível, o melhor que eu puder.
Porque isto, vocês podem dizer assim, isso é muito subjetivo, o que é o melhor possível? É o melhor que a gente puder fazer. Eu estou a fazer um trabalho qualquer no computador e ainda hoje eu mantenho sempre esta filosofia, faço até não poder, já não conseguir mais. Depois arrumo o trabalho, vou-me embora fazer outra coisa. E depois quando retomo, olho para aquilo e digo assim, olha, fiz um disparate, olha, fiz um erro. Mas isto posso fazer melhor assim, não melhor daquela maneira. E portanto eu ainda consigo melhorar. E vou voltar outra vez a tentar melhorar. E vou até ao máximo que posso fazer. E é assim que se fazem progressos. Ou seja, o progresso faz-se por etapas, é como subir uma escada, não é? De grau para degrau. E à medida que a gente vai subindo um degrau, depois sobe o outro, a gente vamos estando mais altos e vamos tendo um horizonte maior. E vamos vendo mais coisas, vamos vendo mais ao longe e vamos querendo mais. E isto é um desafio interessantíssimo. E é assim que as coisas se fazem, no fundo, se a gente quiser tirar partido da vida e se a gente quiser tirar gozo por viver, é assim que a vida deve ser vivida. Senão, não vale a pena viver e não vale a pena morrer porque não aprendemos nada. Porque, no fundo, são as coisas pequeninas que fazem a nossa felicidade, fazem com que a gente se sinta bem. Não são obrigatoriamente as coisas grandes. Uma das coisas que eu aprendi, de facto, é que as grandes coisas são feitas de pequenas coisas. E se a gente aplicar este princípio que eu acabei de vos dizer nas pequenas coisas, também funciona lindamente e a gente pode tornar a nossa vida muito mais agradável e muito mais desafiante e muito mais gira. De uma maneira geral, nós aprendemos muito mais quando perdemos do que quando ganhamos. Porque quando a gente ganha, as pessoas dão-nos uns parabéns, as palmadinhas nas costas, nós ficamos eufóricos, felizes da vida, somos os maiores, é a sensação que nós temos. Mas quando nós perdemos, nós sentimos que trabalhámos muito para vencer, porque o desportista trabalha sempre para vencer, mas que não venceu coisa nenhuma, perdeu. Então, alguma coisa ali está mal. O que é que está mal? Eu lembro-me de ter momentos de dilema terrível, perguntar a mim própria, não, tu fizeste tudo bem, dizia eu a mim própria. Não, não fizeste tudo bem, porque se tivesse feito tudo bem, tinhas ganho. O que é que fizeste mal? Depois pensava e repensava. E nestes momentos de reflexão, eu chegava a conclusões fantásticas. Eu descobri coisas sobre mim própria fantásticas, que eu ignorava, que eu desconhecia. E, portanto, quando a gente perde, quando a gente fracassa, quando a gente encontra situações difíceis, se nós soubermos tirar partido dessas situações difíceis e desses momentos de fracasso, nós fazemos grandes progressos. É por isso que tu dizes, não custa assim tanto, custa sempre muito. Eu não vou enganar ninguém, custa muito. Mas se nós aprendermos a tirar partido desses momentos, nós subimos mais um degrau, aprendemos mais qualquer coisa. E da próxima vez vamos fazer melhor. E já não fazemos aquele erro que fizemos no princípio, já consideramos um outro fator, já somos mais hábeis, já somos mais capazes. A gente não pode baixar os braços e sentir-se derrotado. Ao longo destes anos todos, acho que foi a sensação que eu mais tinha, era que remava contra a maré, eu tentava fazer tudo bem, tudo bem, tudo bem, e depois havia sempre um pormenor ou outro, e as coisas não corriam tão bem como eu queria, e parecia que apareciam obstáculos caídos do céu, e eu perguntava, mas é assim com toda a gente ou é só comigo? Pá, esta resposta não vos consigo dar, mas eu penso que todas as pessoas que se lançam num projeto, seja ele qual for, têm que enfrentar dificuldades. Porque, no fundo, a vitória e o fracasso andam de mãos dadas. E para nós vencermos, temos que fracassar de vez em quando, porque é lá que a gente aprende e consegue dar valor às vitórias, é assim mesmo. A pessoa que eu sou hoje não tem nada a ver com a pessoa que era antes de começar a andar de moto. Eu era uma rapariga tímida, insegura, nem pensar em falar em público, com medo de tudo e mais alguma coisa. Os meus traços de caráter, e no fundo foram eles que fizeram com que eu sentisse necessidade de os enfrentar e que me permitiram esta conquista toda. Se eu de facto fosse uma pessoa com um ego muito grande, muito convencida que era uma grande coisa, se calhar não me tinha posto à prova da forma como pus. Mas eu não tinha uma grande ideia de mim própria, nem era uma pessoa que me valorizasse muito, e a certa altura passei pela necessidade de me pôr à prova, de me confrontar e de ir vencendo obstáculos, e quando percebi que de facto ia aprendendo, que ia melhorando, me ia tornando mais forte, mais capaz, mais segura, mais competente, mais confiante, tudo isso foi muito importante para mim, e no fundo hoje eu sou uma pessoa que me sinto com coragem para tudo. E as pessoas pedem-me 30 mil coisas e eu só, se não puder, é que digo que não e vou dizendo que sim a tudo e tento colaborar com toda a gente. Da minha história do desporto, eu ganhei tudo aquilo que eu sou hoje. E por isso, se calhar, eu não consegui terminar mais cedo, não consegui deixar a competição mais cedo, porque eu precisava muito de passar por estas fases todas
para me sentir realizada e para me sentir realizada como pessoa, satisfeita, aquele sentimento de missão cumprida. Pronto, agora posso virar o rumo, posso fazer outras coisas diferentes, mas não ficou o sentimento de frustração de não ter conseguido fazer, e portanto construí-me muito ao longo destes anos todos. Tenho a minha Suzuki V-Strom, que eu gosto, já tenho imensos anos aquela motinha, mas o meu marido depois acabou por comprar uma igual. Eu tenho uma vermelha, eu tenho uma cinzenta, e uso-a como meio de transporte urbano, sempre que tenho que ir para qualquer sítio na cidade, que não há sítio para estacionar ou que não preciso levar muita bagagem, vou de moto, que é o meu veículo preferido, e para fazer umas passeatas de férias. Este ano fui aos Picos da Europa, que nunca lá tinha ido, e gostei imenso, e pronto, a moto é aquele veículo, quando eu me sento em cima dele, eu sinto-me bem. Estou em casa. Eu fiz tantos quilómetros de moto, e como já tenho esta moto há tanto tempo, dá-me um gozo enorme andar no meio do trânsito, passar os carros todos e chegar à frente deles, principalmente quando eles estão todos engarrafados e eu ali no meio, tipo lombrigo aos esses, no meio dos espelhos, e chego ao semáforo e chego à rotunda, primeiro que eles todos, e fico toda contente. Dá-me gozo isso. Sinto um prazer realmente em andar de moto, mesmo que seja no meio do trânsito, mesmo que seja aí, como se costuma dizer, a respirar o fumo do escape dos carros. Gosto sempre, é daqueles veículos que mais gozo me dá quando se dirige a moto. É um veículo que nos obriga a estar muito concentrados, porque nós sentimos muito a nossa fragilidade em cima da moto. É um veículo que puxa muito por nós, não é? E se calhar por isso é que acaba por dar tanto prazer na condução. Sinto gozo só de andar, não preciso de mais coisa nenhuma. Sentar-me em cima de moto, dar uma volta. Às vezes estou bastante tempo sem andar de moto porque a vida não se proporciona. E depois pego nela e digo assim, mas porquê é que eu não ando todos os dias? Porque de facto gosto de andar, mas... Pronto, eu lembro-me quando comecei a andar de moto, os dias de chuva. Agora já não me apetece andar nos dias de chuva. Mas no outro dia tive que ir para o norte, apanhei 100 km de chuva. Cheguei a casa e inundei a cozinha enquanto tirava o capacete e o equipamento todo. Foram 100 km de chuva. E as pessoas estavam cá em casa e diziam assim, eu não percebo. Então ela apanhou uma chuveirada destas e vem-se a rir. Porque eu mesmo acho graça a andar de moto e gosto, e com imensa dificuldade a ver o caminho, já não sabia se era a viseira embaciada, se era da chuva mesmo. Pá, foi um dia terrível, fiquei completamente encharcada, todo o equipamento que eu tinha se encharcou, porque foi uma chuva monumental. Mas mesmo assim eu acho graça, não me chateia nada. Eu acho que as mulheres têm que começar, é uma opinião muito pessoal, a olhar a vida pondo questões. Não basta aceitar tudo aquilo que nos ensinaram, a gente tem que questionar se aquilo que nos ensinaram de facto é válido e faz sentido. E a partir dessa pergunta, então nós avançarmos na direção que queremos. Como eu já vos disse aqui há bocadinho, eu acho que todos os sonhos se podem realizar, desde que a pessoa queira, desde que a pessoa se empenhe, desde que a pessoa acredite que consegue realizar o seu projeto. E portanto a vida só tem graça se nós apostarmos naquilo que nos faz sentir bem, naquilo que nos realiza. Portanto, eu acho que a mensagem, acima de tudo, é essa, por que não? Porquê é que não posso fazer? Porquê é que não posso ir? Porquê é que não posso estar? Porquê é que não posso criar? Porquê é que não posso inventar? Não é? Por que não? E a partir daí, a pessoa procurar em si toda a força, toda a energia que é preciso para chegar onde quer chegar. E todos os sonhos, por mais incrível que pareça, se realizam, desde que a pessoa queira. Está na mão de cada um. Portanto, não há que desistir, e essa é a principal mensagem que eu deixo, acreditem nos vossos sonhos, na vossa coragem, na vossa capacidade, e a vida é feita de aprendizagens e é aprendendo, caindo e levantando que a gente chega onde quer chegar.